O jurista Modesto Carvalhosa afirma que pode se apresentar como um nome da sociedade civil para concorrer à presidência da República. Informação do repórter Vitor La Regina. Jurista Modesto Carvalhosa se coloca à disposição de uma candidatura à presidência da República em uma eventual eleição indireta. O advogado de 85 anos fala em se apresentar como um nome da sociedade civil para, segundo ele, refundar a República. No começo do ano, Carvalhosa lançou, ao lado de Flávio Birrenbach e José Carlos Dias, colegas de ofício, uma proposta de convocação de Assembleia Constituinte, com alterações que reformariam o sistema político brasileiro. Agora, o jurista afirma que se candidataria à presidência sem filiações partidárias. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, ele afirmou ter disposição para se apresentar como um candidato à eleição indireta. No caso aqui dessa transição que se precisa fazer para refundar essa república, realmente as pessoas têm que ter disposição para isso. Eu teria disposição para fazer essa representação da sociedade civil. Eu só poderia aceitar o encargo desse como indicado pela sociedade civil, como um candidato avulso, não partidário, porque eu não pertenço a partido nenhum, e submetido, portanto, a essa eleição indireta nessa qualidade. A eventual saída de Michel Temer da presidência mostra que a legislação brasileira sobre eleições indiretas tem muitas lacunas. Há 3 correntes de pensamento: a de que qualquer pessoa pode se candidatar, a de que apenas parlamentares poderiam concorrer e a de que os candidatos devem ter filiação partidária e preencher os requisitos de elegibilidade. Modesto Carvalhosa afirma que o país não precisa de uma interpretação restritiva da lei, que levaria a novas crises na política. Eu acho que o Congresso não tem condições de eleger pessoas dele mesmo ou de políticos conhecidos para gerir isso. Seríamos mais do mesmo, teríamos uma continuidade do mais do mesmo e uma crise atrás da outra. Absolutamente não pode haver essa interpretação restritiva do Congresso se auto-eleger novamente ou eleger políticos partidários para continuar. Então nós temos os donos do poder, continuar sendo os donos do poder, e o Brasil em sucessivas crises e crises, como nós vemos que não acabam mais. Há um consenso em Brasília de que a realização de uma eleição indireta seria regulamentada por meio de uma solução política. Negociações entre ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do TSE e parlamentares definirão quem poderá ou não ser candidato. Professor Vila, a intenção é boa, mas é uma opção remotíssima, né, professor? Não custa relembrar que o Dr. Modesto Carvalhosa, professor de respeito, muito séria, tal, tem uma tradição aí. Lembrar que foi o primeiro presidente da DUSP, da Associação dos Docentes da USP, lá nos anos 70, quando ela chegou a publicar, inclusive, um livro colocando a situação da universidade, de perseguição política durante o regime militar. Isso faz tempo, isso foi em 77, mais ou menos, 78, né? Agora, tem o direito, tal, ele se manifesta. Agora, essa divergência que o Vitor La Regina apresentou bem sobre quem pode ser candidato, né? O que vale é o Código Eleitoral, ou vale a Constituição, então esse é um problema. E justamente sobre isso, eu queria fazer só um comentário rápido. Eu não aguento, a internet é um território de malucos também, né? O que tem de doido na internet. Então eles dizem que o Rodrigo Maia não pode assumir provisoriamente a presidência porque ele não é brasileiro. Ele nasceu em Santiago. Ele nasceu em Santiago em 1970. Eu estou avisando para você aprender a ler. Ele nasceu em 1970 em Santiago. Só que o artigo 12, leia o que é brasileiro nato. Está aqui, ó, leia. Nascido... Então vamos lá, vou ler bem devagarzinho para que não tenha problema. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, César Maia, pai de Rodrigo Maia. Não vou nem falar da mãe, só vou falar do pai. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou que venham residir na República Federativa do Brasil, etc. Tal. Ele foi registrado no consulado brasileiro, da mesma cidade de Santiago. E tem muitos brasileiros assim. Isso na história do Brasil. Ou seja, é brasileiro nato. Portanto, não fale asneira. Você, quando ouve algum bobo falar, o cara pode ser o bobo, pode falar dos Estados Unidos, onde tiver o bobalhão brasileiro, em qualquer lugar falar asneira e tal. Não, Rodrigo Maia, ele é brasileiro, é brasileiro nato, tal. Então, quanto a isso, acho que deu para entender, né? Eu li bem devagarzinho, tal. Agora, a questão que se coloca essa a pendência da crise é grande. Depende da renúncia do presidente. Esperar o TSE é bobagem, hein? É bobagem. Isso aí é para enganar trouxa. Então, se ele não renunciar, a tensão vai aumentar e pode virar o caos social no Brasil. A divergência agora, que se coloca, uma delas,
é o que fazer com o Temer. Ele tem medo de ser preso. Essa é a grande questão. O resto é tudo secundário. Tem medo de ser preso. Então já falam indulto ao presidente, inventam qualquer coisa tal. 2. Quem é que vai colocar no lugar? Depois do Rodrigo Maia, assim, ficar uma semana, um mês, quem é que, tal qual dispõe a Constituição, quem é que vai ser? Aí a divergência. Já falando em Gilmar Mendes, não pode, presidente do TSE, poxa vida. Carmen Lúcia, não pode, presidente do STF, parte do processo. Aí já falaram, Nelson Jobim, tem o problema do BTG Pactual. Ele é diretor do banco do André Esteves, entre outras coisas que o colocam em situação difícil. Tem de ser alguém que não esteja envolvido com a Lava Jato, é verdade. Isso nós já repetimos diversas vezes também. Tem bons parlamentares? Tem bons parlamentares, tanto como deputados federais como senadores. Tem. A grande questão é chegar a um nome de consenso dentro da atual base governamental. A possibilidade de governo União Nacional é impossível. Como vai colocar o PT no governo? Se o PT contra tudo que foi feito nos últimos tempos. O PT é o partido da corrupção, né, do projeto criminoso de poder, então não dá. E eu vi também nos jornais ontem, era a aliança entre, consultas melhor dizendo, FHC, Lula, Sarney, alto lá, você vai, essa gozação. Então vai ter de se encontrar uma solução. Agora cabe à elite política, né, os melhores entre aqueles que não estão envolvidos com corrupção, encontrar um nome relativamente de consenso que seja apresentado ao Congresso Nacional e dali o Brasil segue para a eleição em 2018.